Oi, pessoal! Voltamos aqui para gravar mais um novo episódio do LamiCast. Dessa vez é o 5º episódio da 2ª temporada. E olha que legal. A conversa sobre hoje vai ser alergia, com foco principal em alergia alimentar e uma atuação multidisciplinar. Eu, Leonardo, vou estar aqui na companhia da doutora Denise Galvão, médica alergologista, né? E imunologista, correto? Correto. Para discutir o assunto de alergia aí. Vai estar comigo também aqui a nutricionista Elaine Castilho. Exato. Para falar exatamente sobre esse aspecto das alergias alimentares. Eu acho que vai ser bem interessante escutar a sua fala. Com certeza. E olha que legal, a gente vai ter uma grande contribuição de um profissional que não está diretamente relacionado com rotina laboratorial, não é, doutora Gina? Isso mesmo. Mas a gente vai trazer aqui a psicóloga Gina Pereira para dar sua contribuição nessa conversa. Mas vocês sabem, né? Antes de eu iniciar essa conversa, eu tenho sempre que convidar vocês para se inscrever no nosso canal no YouTube. Por quê? Você vai lá, se inscreve, ativa o sininho, a gente gera esse conteúdo, a gente gera um bocado de shorts ao longo de cada episódio e toda vez você vai receber um recadinho para poder assistir a cada conversinha bacana que a gente vai tendo aqui. E hoje não vai ser diferente. Mas lembra, não é só no YouTube. Você que gosta muito do Spotify também, acompanha a gente lá no LamiCast, tá bom? Então vamos lá. 5º episódio da 2ª temporada do LamiCast. Doutoras, é um prazer imenso estar recebendo vocês aqui para essa conversa tão bacana sobre alergia. Atuação da equipe multidisciplinar, farmacêutico, bioquímico, laboratório de análises clínicas, médica alergologista, psicóloga, nutricionista, equipe multidisciplinar fechada. Vamos entender aí como é que a gente atua diante de alergias, principalmente alergia alimentar. Não é isso? Sim, sim. Bom, antes de iniciar o episódio, eu sempre tenho que fazer uma coisinha que é a forma mais simples que a gente tem de agradecer a presença de vocês aqui, que é entregar uma lembrancinha que o Grupo Lamix sempre manda, certo? Para cada uma de vocês, tá bom? Então deixa eu entregar aqui. Essa é de... Ó, doutora Denise. Ah, muito obrigada. Adorei. Doutora Elaine. Muito obrigada. E a doutora Gina. Muito obrigada. Já gostei, já tô vendo Já aqui. Já tô vendo aqui, coisa que eu gosto bem pouquinho. Eu vou brincar aqui com vocês, né? Adorei. Aqui tá uma base da Obrigada. equipe do CrossFit, né? Aqui, ó. Eu tô aqui na companhia de minhas colegas do CrossFit. Viu? É. E aí, né, a lembrancinha... Só falta a Gina, daqui a pouco ela A vai. lembrancinha é um copinho, tá entendendo? Pra se hidratar, né? Quem pratica CrossFit sabe que a hidratação, ela é nossa. fundamental. Não, com certeza. Depois do treino, pelo menos 2 litros só pela manhã. Acho que qualquer dia desse eu vou pedir um patrocínio Adorei. ao box lá, né? Pra gente falar o nome dele aqui, né? Não, é. Olha aí, ó. Tem que o ser. pessoal assistindo isso aqui, vendo, ó, só tem crossfiteiro ali, ó, nessa conversa. Adorei. Bom, vamos lá, pessoal. Valeu, Se vocês obrigada. quiserem, vocês podem colocar aí, o pessoal recolhe, né? Tá bom? Mas Show. vou colocar Ok, no cantinho obrigada. aí, tá bom? Bom, naturalmente a gente vai cair na conversa sobre alergias alimentares, que é o foco principal dessa discussão de hoje, porque na 2ª temporada é muito importante para mim trazer esse entendimento de uma atuação de profissionais da área de saúde, ou seja, uma equipe multidisciplinar. Porque isso vem da base da minha formação lá na UFPB, entendeu? A gente sempre saía da faculdade como equipe multidisciplinar para atuar em áreas rurais em benefício da sociedade. E aí, poxa, eu acho isso muito legal, né? Porque essa integração soma muito para a rotina, para a vida, para a qualidade de vida do paciente, né? E aqui é isso que eu queria valorizar. Mas até chegar nesse ponto, eu preciso iniciar contigo, Denise, e criar um raciocínio sobre alergia. Sim. E aí eu costumo dizer que eu não gosto de perguntar, tá bom? Eu gosto de conversar. Mas é inevitável que eu faça essa pergunta para que o pessoal entenda, entendeu? O que é uma alergia, né? Porque nós sabemos que existem diversos tipos de alergia, não é só uma alergia alimentar, né? É uma alergia, por exemplo, respiratória, é uma alergia cutânea, é uma alergia medicamentosa, certo? É uma alergia à picada de inseto. E eu acho que é importante a gente trazer esse entendimento básico primeiro, entender assim, o que é uma alergia.
Show. E aí, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiramente, queria agradecer o convite, toda a assistência da sua equipe Lamic. É um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Então, alergias. Como é que a gente consegue compreender qual o significado? Alergia, na maioria das vezes, a gente precisa reagir a algo externo, que nem sempre aquilo é necessário desencadear uma resposta imunológica. Veja, se você comer uma coxinha, tudo bem, sem problema. Você vai digerir a coxinha, não precisa você desencadear uma resposta imunológica para aquela coxinha. Porém, quando você tem alergia, digamos, a um composto da coxinha, ao trigo, ao frango, a algo externo que você consumiu, até mesmo ao mosquito que te picou enquanto você estava comendo a coxinha, por exemplo, seu organismo reage exageradamente àquilo, tá certo? Ele entende que aquilo ali, o teu sistema imunológico está ali para te proteger, porém, ele entende que aquilo ali foi muito agressivo e ele combate imediatamente de forma exagerada. Então, isso é basicamente uma alergia. Deixa eu aproveitar. Lembra que eu disse a vocês que não acontece seguindo tópicos? Sim. Você falou. Vai aqui, lembrando, a gente vai falando, vai lembrando. Você falou aqui, por exemplo. Vou explorar um pouco essa parte alimentar, tá, mas já eliminando um ponto aqui interessante. Dentro dessa discussão de alergia, pensando em alergia alimentar, a gente está falando de anticorpo IgG, IgE. Sim. Certo? E qual o entendimento hoje sobre essa diferença entre IgE e IgG nessa avaliação que existe hoje para intolerância alimentar? Pois bem, em relação à IgE, quando a gente fala de IgE, a gente fala de alergia IgE mediada. É apenas um mecanismo da alergia. Perfeito. Porque a alergia pode ser mediada por células T, a alergia pode ser mediada por IgE. Então, quando a gente tem também o sistema complemento, né, que isso que a gente estudou na imunologia. Sim. Porém, o que a gente tem laboratorialmente é apenas a IgE mediada. Perfeito. Então, que é aquela alergia onde você reage imediatamente. Não é aquela alergia que você ingere ou entra em contato com algum cosmético e só reage amanhã. Não. Essa daí é uma alergia mais tardia, é por células T. Hipersensibilidade mais tipo 4, mas quando é hipersensibilidade tipo 1 por IgE, então aí é onde eu vou ter a alergia imediata e eu vou ter o IgE total, o IgE específico, para conseguir diagnosticar aquele mecanismo. Já a IgG, veja, nós temos 4 tipos de anticorpos: IgM, IgD, IgA, IgG. E, na verdade, o IgE é porque o IgD, ele é um receptor de células B, a gente não conta com ele. Porém, o IgG, ele é mais um anticorpo de memória, de tolerância. Então, ele fala para nós que você teve contato Sim. com aquela substância e talvez tenha criado uma memória imunológica. E, às vezes, você até pode tolerar aquilo dali. Mas quando eu tenho, por exemplo, um alto anticorpo, isso aí já são outras questões, porque quando eu venho para intolerância a glúten, que são os celíacos, né, que eu tenho os autoanticorpos positivos, IgG ou IgM, contra mucosa, então esse dali já está me dizendo que eu tenho anticorpos IgG contra algo do meu próprio Perfeito. corpo, entende? Então, ali já são outras questões. Não é que eu criei memória, digamos, IgG para um camarão é diferente de um IgG para uma célula do meu próprio corpo. Organismo, ou seja, por isso que é uma autoimunidade, né? Exatamente, entende? Então, assim, por isso que a gente tem que separar essa questão do IgG para alergia e do IgG para intolerância. O IgG para alergia, realmente, ele não se aplica, né? Não se aplica. O IgE, sim. Já o IgG,
realmente ele se aplica mais para intolerância. E, obviamente, né, eu acho que essa discussão ela ainda fica mais clara quando a gente olha para sintomas, né? Isso. Porque os sintomas de um processo alérgico, aí se você fica à vontade para falar isso, né, eles são bem mais característicos do que, por exemplo, os sintomas que a gente costuma desenvolver mediados por IgG para algum tipo de alimento. Às vezes o sintoma não é característico para aquilo, no meu caso, certo? Eu tenho cefaleia, entendeu? E assim, eu já fiz esse estudo e claramente, quando eu abandonei o uso, eu tive melhora, entendeu? Exatamente por quê? Porque eu tinha memória imunológica contra aquele alimento, né? Mediado por IgG. Agora, não necessariamente só porque eu tenho uma enxaqueca, uma cefaleia, quer dizer que eu estou respondendo a essa situação sempre. Já nas alergias, geralmente isso acontece, né? Isso. E quando eu falo de memória imunológica para alimento, eu falo de tolerância. Sim. Né? Então, tolerância imunológica é quando você entra em contato com aquilo ali, mas você não tem, não desencadeia uma resposta imunológica. Agora, lógico que hoje em dia o problema é que alimentos que a gente sabe que são inflamatórios, Sim. que têm conservantes, o pessoal está agindo como se aquele alimento, aquela pessoa fosse intolerante àquele alimento. Nossa, se eu parar pão, bolo, biscoito, cerveja, tudo isso daí tem trigo? Tem. Tem glúten? Tem. Mas todos eles também têm conservante, Adjuvantes. aditivos alimentares, todos eles realmente me fazem mal de alguma forma. Então, eu parando todos eles, eu vou me sentir bem? Vou. É porque eu tenho intolerância a glúten? Não. Né? Então, é isso onde a gente tem que tentar compreender qual é o real sintoma de alergia alimentar e qual é o real sintoma de intolerância. E é interessante essa tua fala, né? Porque aí eu vejo claramente quando a gente começar a discussão com o nutricionista, com o psicólogo, né? Esses aspectos aqui, eles começam a ser muito relevantes no acompanhamento do paciente. Né? Mas a gente vai chegar lá, certo? Ô Denise, ainda nesse entendimento sobre alergia, de novo, eu sei que o mais relevante na conversa de hoje é a alergia alimentar pelo entendimento multidisciplinar. Mas alergias respiratórias, por exemplo, é necessário fazer diagnóstico diferencial? Porque quando eu tenho espirro, eu tenho coriza, eu tenho tosse. Quando esse paciente vai para você, por exemplo, porque ele já carrega uma história, certo? Clínica, que deixa muito claro que, de fato, é alergia, ou é preciso também pensar em diagnóstico diferencial com outras patologias, como infecções fúngicas, respiratórias, entendeu? Sim. Até porque, assim, existe uma infinidade de fatores que podem causar rinite. Então, existe rinite por questões fúngicas, existe rinite neutrofílica, que pode ser até uma rinite causada por refluxo gastroesofágico, né? Existe a rinite alérgica, mas quando eu vejo que o paciente tem sintomas mais estaminérgicos, que tem prurido nasal, tem prurido ocular, tem espirros, tem coriza e tal, aí eu vou e já faço essa triagem e geralmente eu peço IgE específico. Ou seja, a clínica dá todo o direcionamento ali, né? A clínica é quem dá todo o direcionamento. Aí sim, aí eu preciso solicitar os exames laboratoriais, tanto o teste alérgico in vivo como in vitro, né, que são os laboratórios, para a gente fazer esse diagnóstico diferencial se realmente é alérgico ou se tem outras causas. E aí, tendo as outras causas, aí eu vou para os demais exames, né, videonasolaringoscopia, tomografia de seios da face e tudo mais. Perfeito. Bom, eu disse, de novo, né? Eu já acho que cabe aqui um entendimento bem amplo sobre a atuação multidisciplinar, porque eu ia perguntar se é predominantemente alergia para crianças, certo? Ou se igualmente a gente tem a presença do público adulto nos consultórios. E aí eu acho que, a depender dessa faixa etária, né, que a gente vai ter o paciente no consultório, naturalmente se torna mais relevante a atuação já do nutricionista e do psicólogo. Sim. Ou, independente da faixa etária, é fundamental a participação multidisciplinar nesses casos. É sempre fundamental.
Aí eu vou te explicar por quê. Na criança, geralmente a gente tem ali aquelas alergias alimentares, algumas alergias a medicamentos, mas o que mais eu preciso do nutricionista e do psicólogo na criança? Alergia alimentar. Perfeito. Né? Porque realmente precisa de inclusão social, precisa de um aporte nutricional. Já no adolescente, algumas alergias alimentares persistem, mas tem também as alergias respiratórias, tem as dermatites atópicas, que também na criança existe. E na criança, a dermatite atópica, ela causa muito trauma psicológico, porque a criança não consegue parar de coçar. Há uns 30 dias atrás, eu atendi uma criança online que mora na Califórnia, e os pais estavam segurando ela, porque ela não conseguia parar de coçar e ela já estava se ferindo. Caramba. E eles estavam segurando ela gritando, eu quase não consigo atendê-la. Então, vê só como é importante o suporte. Aí o adolescente já é um ser mais inconsequente. Então, assim, os pais dizem assim, sai de dentro do quarto porque você tem rinite e aí é cheio de ácaro, mas ele não consegue sair do videogame, enfim, sabe? Então, né? Aí vamos para o adulto. Aí no adulto, qualquer dor de cabeça é um motivo para tomar dipirona. E aí começam as alergias medicamentosas. Existe a urticária crônica espontânea, que aí já tem base também psicológica envolvida, já tem algumas bases autoimunes neoplásicas envolvidas. Então, isso tudo eu preciso. É tanto que eu encaminho, de vez em quando, né, para a Elaine, para também tentar fazer dietas anti-inflamatórias, porque aí começa as doenças autoimunes, começa a psoríase, por causa de alimentação inadequada, por causa de estresse emocional. Então, toda idade eu preciso. No idoso é a polifarmácia. O idoso, ele carrega aquela sacola de remédio que quando eu pergunto assim, você toma algum remédio diariamente? Ah, doutora, eu trouxe a sacola. Pegue, coloca em cima da mesa, já vai anotar de um por um. Sabe? Então, tudo aquilo ali mexe muito com o psicológico, mexe com o sistema gastrointestinal. Então, eu preciso, em todas as idades, eu preciso do nutricionista, do psicólogo, me ajudando nesse cenário. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu ainda vou guardar, certo, Elaine, a conversa mais contigo para quando a gente realmente tiver um assunto bem focado nos alimentos. Mas eu vi claramente na tua fala aqui que para as diversas fases da vida, a participação de Gina nesse processo é fundamental. Sim. Né? Ou seja, do profissional psicólogo. Gina, fala um pouco para a gente, dentro desse contexto que a Denise trouxe, certo? Como é que fica a atuação do profissional psicólogo diante disso tudo? É interessante, a partir do que a doutora Denise trouxe, que ao longo de todo o ciclo de vida, por diferentes contextos, o olhar para os aspectos socioemocionais, ele é essencial. E nós temos que lembrar, antes de qualquer coisa, que somos seres biopsicossociais. Então, está tudo interrelacionado. Né? Além da perspectiva multiprofissional que a doutora Denise traz, que você também muito bem colocou no início do programa, eu vejo essa interdisciplinaridade como essencial, essa partilha, essa troca, para um atendimento integral para esse ser humano com toda a sua complexidade física e mental. E o equilíbrio disso, no autocuidado e na qualidade de vida, né? Que é o objetivo de todos nós, de todo o nosso trabalho. E para isso não tem fórmula, não tem padrão, porque por mais que a gente tenha todo o conhecimento de desenvolvimento, de alergias, né, de aspectos nutricionais e emocionais, mas cada ser humano é único na sua realidade clínica, né, e no enfrentamento dessa realidade também, que vai envolver para muito além de aspectos físicos, mas emocionais e sociais. Então, em cada fase desse tempo, existe algo esperado, mas isso não é um padrão, isso é o que se espera. Não é determinante, é isso que eu quero dizer, né? Então, assim, como a doutora Denise trouxe agora, uma criança, né, com um processo alérgico intenso, que gera, além do desconforto físico, um estresse, uma ansiedade. E eu fico ouvindo e pensando a dimensão do entendimento dessa criança, do que ela está vivenciando fisicamente,
né? Esse comportamento quase que compulsivo que gera uma autolesão, ao ponto dos pais precisarem contê-la e a condição desses pais. Então, é um contexto em que a gente, enquanto profissional de saúde, tem que ver o todo, né? Tem que voltar para essa condição integral, porque essa dinâmica familiar precisa ser cuidada, e não só essa criança. O adolescente no seu contexto, né? Ou de isolamento no quarto, como ela traz, com a questão respiratória, mas também com a condição social. A adolescência, por si só, já é uma fase complexa, em aspectos sociais e emocionais, né? E a gente vem, e não podemos deixar de falar por um bom tempo, infelizmente, de um pós-pandemia, né? Iremos fazer 6 anos de um pós-pandemia. Isso tem um reflexo dentro do processo de desenvolvimento de crianças, de adolescentes, na maioria deles hoje, adultos e idosos, né? O adulto com todo o seu contexto, né? De alergias e de precisar trabalhar e de precisar, né, vivenciar socialmente todas as atribuições de um adulto e os aspectos emocionais atrelados a isso. E o idoso, por consequência, no seu contexto, né, de ciclo de fechamento de vida, né? Então, são realidades muito distintas, com particularidades também. E é importante que a gente saiba, não só tecnicamente, mas humanamente, com uso de muita sensibilidade, conduzir. Porque o que a alergia traz já tira muito dessa dignidade, em diferentes camadas. É o meu olhar. Eu aprendi aqui agora. Eu também. A gente fica reflexivo. Né? Todos nós. Você falando e assim, naturalmente... Tem um histórico, né? Assim. Vem um histórico. Por exemplo, eu pensei na minha própria pessoa e na sua fala eu também pensei no meu filho, entendeu? E aí tem um ponto específico que eu colocaria assim, que bom, meu filho era muito novinho nessa época, entendeu? Ele não tem tanto impacto, por exemplo, como um adolescente. Sim. Mas eu vivenciei. Eu sou uma pessoa alérgica, né? E assim, foi muito difícil aceitar, entendeu? Algumas coisas, porque me privava de momentos que eu gostaria de ter vivido. Sim. É a condição pior, da né? resiliência, né? Desculpa. O pior é essa restrição. Entendeu? Mas eu acho que isso vai ser ainda mais forte quando a gente começar a falar sobre alergias alimentares, né? Sim. Sim. Mas vamos lá, certo? Bom, aí eu volto para ti, sabe, Denise? Então, assim, você bem citou, a medicina laboratorial está muito próximo aí, certo, do médico alergologista, né? É preciso da medicina laboratorial para fazer diagnóstico diferencial, até mesmo dentro das alergias, né, com os IgEs específicos, né? Sim. Certo. Não só com os IgEs específicos. Hoje em dia, a gente tem aí um arsenal de exames laboratoriais que a gente precisa pedir, por exemplo, na urticária crônica espontânea, eu preciso pedir hormônios tireoidianos, autoanticorpos, eu preciso pedir proteínas inflamatórias. Então, assim, a gente realmente tem um arsenal mais vasto. O IgE específico, como eu te falei, é mais quando a gente pensa numa alergia IgE mediada. Então, a gente segue aquele ramo, né? Mas aí, para alergia não IgE mediada, aí eu vou ter os testes alérgicos em consultório, realmente, teste de provocação, e vou ter os demais exames, né? Dedímero, PCR, VHS, enfim, os demais hormônios que a gente atende também muito paciente em época de climatério, que mexe Muito e muda muito. até a sensibilidade. Muda totalmente a sensibilidade, que às vezes a pessoa passa por aquele momento, desenvolve algum tipo de alergia depois do climatério, passa tudo, né? Passa o calor, passa a raiva, passa a alergia. Você respondeu exatamente a pergunta, né? Porque eu iria fazer exatamente isso, assim. A gente acaba tendo muita rotina do IgE e, por exemplo, o hemograma, ou a gente tem
certo? Um número maior, aí, um N maior de exames laboratoriais nessa rotina? Obviamente, depende muito exatamente da clínica novamente, clínica, né? Para que você possa dar o direcionamento para quais exames laboratoriais serão prescritos, para te ajudar ali na tomada de decisão, né? Mas claramente, hoje é vasta a utilização, né, da rotina laboratorial profissional. Sim, com certeza. Tem paciente que chega lá, por exemplo, nós estamos aqui já terminando o mês, mas tem paciente que chega e diz assim, olha, eu comi um peru no Natal, então isso já vai fazer um tempinho, e eu tô me coçando desde lá. Eu falei, mas que peru foi esse que tá aí até agora? Entende? Então, assim, aí às vezes a gente vai triar, e nisso a gente já diagnosticou câncer de mama, linfoma, leucemias. Então, vê só como a clínica é importante e como também o auxílio dos demais familiares também é muito importante, porque até a gente chegar a esse diagnóstico e para depois a gente ter um suporte para dar notícias, para encaminhar para os colegas. Então, tudo isso, às vezes a gente pensa que não, mas a alergia acaba sendo muito vasto, porque metade do que chega no meu consultório não é alergia. É mesmo? Então, nem tudo que coça é alergia, né? Então, por isso que, às vezes, eu preciso saber mais o que não é alergia do que o que é alergia. Porque o que é alergia, tem lá no guideline, tem lá no protocolo, eu vou tratar e vai dar tudo ok. O que não é alergia não vai responder aos antihistamínicos, não vai responder aos corticoides. Pode até responder, porque corticoide resolve até amor mal curado, né? Mas, porém, entretanto, depois que tira o corticoide, volta tudo. Né? Engraçado, eu não tinha pensado nisso, mas muito obrigado pela sua colocação. A gente falou, inclusive, da alergia medicamentosa, mas eu vou trazer outra discussão aqui. Corticoide, certo? Aí eu vou de novo lembrar da minha pessoa. Principalmente na adolescência, viu? Adolescência e início da fase adulta. Uma dificuldade imensa de aceitar o que acontecia. Vivia tendo contato com as substâncias que me traziam certos processos alérgicos mediados por IgE. Ia para o hospital. Segurava. Ia para o hospital. Aí ia tomar exatamente antihistamínico e corticoide. E sair lá com prescrição, né? Sim. Só que aí já entrar na cabeça o quê? Não. Qualquer coisa, toma corticoide. Né? Que resolve. E não tinha... Isso já era estudante de farmácia, viu? E não olhava nem para frente e dizia assim, e o impacto que isso vai ter a longo prazo? Sim. Para a minha vida, certo? Comprometimento de função renal, certo? Risco de osteoporose no futuro, entendeu? Crescimento, diabetes, tudo, enfim. Tudo, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque claramente na sua fala, eu identifiquei até através da minha pessoa, a automedicação. Sim. E com o uso de medicamentos que não são, certo? Qualquer coisa, você acabou de dizer, né? Que cura até amor mal resolvido, ou seja, a bomba que né? Entendeu? E aí as pessoas vão lá e usam. Entendeu? E as pessoas vão lá, usam de maneira indiscriminada e vão até mais, porque também nesse entendimento da alergia, por ser uma pessoa que tinha esses problemas, que é que a gente escuta muito. Não, antes de comer isso, eu tomo corticoide. Né? Sim. Aí é outro grande problema, né? Porque, por exemplo, às vezes as pessoas têm uma alergia alimentar, como você falou, antes de comer isso, tomam um medicamento, porém, nenhum corticoide, nenhum antihistamínico, ele não previne reação grave. Então, se você ter reação grave, você vai ter de todo jeito, só quem vai conseguir tratar você é a adrenalina, né? Tô aprendendo de novo, viu? Que eu achava lá na minha época que estava resolvido. Não estava resolvido. Na verdade, você está aqui conversando com a gente porque realmente Deus quis que você estivesse, porque você passou esse tempo todo vivendo perigosamente, né? Tomando aí seus... E eu te digo, viu, Denise? Era perigosamente mesmo. Mascarando mesmo, né? Medicamentos e essa questão, assim, porque hoje em dia você chega
na farmácia, tem promoção de antialérgico de todo jeito, né? E o corticoide, que é um medicamento perigosíssimo, Isso. que deveria ser tarja preta, eu acho, deveria ser, sabe? Porque você prescreve, se eu tenho um paciente que com urticária aguda está muito desesperado, e aí eu vou lá, prescrevo lá o medicamento, 5 dias só, mas eu peço para retornar, pelo amor de Deus, retorna daqui 10 dias, mas ele fica bom, ele não retorna mais e ele aumenta aqueles 5 dias de corticoide, ele fica bom, então ele aumenta para 10, 15, ele mesmo, né? Por quê? Porque é vendido também indiscriminadamente. Então, a maior questão, um dos maiores problemas que a gente tem também hoje em dia é com a automedicação. Automedicação, né? Então eu vou voltar para você de novo, Gina, porque eu já vou te puxar nessa conversa, que eu acho que aí a gente já entra, certo? Tranquilo. Mas aí eu vou para você. Certo. E aí, esse paciente está presente no teu consultório? Nem sempre, infelizmente. Porque o que a doutora Denise traz é educação. A educação está para muito além dos muros de uma escola. A educação para o autocuidado, para a compreensão dos seus processos físicos, né, emocionais. E realmente o que ela traz com relação a essa automedicação, aos riscos, né, que isso traz, tem toda uma questão com a resposta imediata, com a pressa, com não respeito aos processos. E talvez até mesmo com fuga, com negação, né? É importante ressaltar que o processo de autoconhecimento, né, de um adolescente como você foi e fez isso, deve ser, né, o que espera-se clinicamente é que seja totalmente diferente de um adulto. Mas se esse paciente adulto foi a uma consulta, a orientação é retorne após este período de prescrição médica para reavaliação e ele não retorna, é porque esse processo de amadurecimento, né, de educação em saúde não está estabelecido. Perfeito. E a gente vive um tempo complexo nesse aspecto justamente por isso. Porque eu quero a resposta, eu quero pronto. Deixa eu fazer uma colocação aqui que eu acho que é Sim. válida. Para esse processo de aprendizado ele ser mais forte, eu preciso muito da ajuda do profissional médico, né? Sim. Ou seja, porque você bem colocou, primeiro, né? Você me disse isso quando a gente estava construindo o episódio, né, Denise? Você disse assim, olha, vamos levar psicólogo para essa conversa. Então, você ficou muito claro para mim ali, olha, não se trata só de, falando de alergia alimentar, de sair do consultório de Denise, depois que passou lá pelo laboratório, e ir para o consultório de Elaine. Mas Denise faz questão de que esse paciente dela comece a ter um acompanhamento psicológico. Sim. Tá entendendo? E aí, você colocou, se ele tem fuga e não volta para o consultório médico, naturalmente ele provavelmente não volta para o seu também. Sim. Ou pior, nem vai. Nem vai. Certo? Ele E aí, reconhece, né? Reconhece. me bate o seguinte questionamento, certo? A consciência médica, entendeu? Para a atuação da equipe multidisciplinar. Porque Sim. você colocou na sua fala também, lá na sua primeira fala. E eu gosto muito disso, de escutar isso, porque eu volto ao ponto. Eu venho de uma formação que defende muito isso. Provavelmente, se eu não tivesse atuado como membro de equipe multidisciplinar, o entendimento que eu tinha do laboratório de análises clínicas era profissional técnico que entrega exame de qualidade, ponto. Nunca Acabou. foi assim que eu atuei, sabe, Denise? Nunca foi. Tenho quase 18 anos de atuação, certo? E eu sempre adorei uma boa discussão com o profissional médico, com o profissional nutricionista, com o profissional prescritor. É um certo? grande crescimento. É o grande crescimento. E aí, isso é um dos grandes valores hoje da equipe, certo? Multiprofissional que tem dentro do LAMIC. Entendeu? E aí eu vejo novamente isso. Quando você falou lá assim, a atuação multidisciplinar é a importância. Então eu preciso da ajuda do profissional médico, que é quem vai dar esse direcionamento, para dizer assim, olha, eu tenho que fortalecer diante do paciente a ideia de que ele tem que ir psicólogo. Hoje mesmo eu falei para a paciente, ela falou, eu não sei porque que eu não estou dormindo, porque eu estou tomando esse medicamento já tem um tempo. Aí eu falei assim, vem cá, se você for lá no seu carro, encher o tanque do seu carro, ele vai andar sozinho? Ela, não,
como é que você quer que sua mente ande sozinha, que você está enchendo o tanque da sua mente aí de comprimido e você não quer dirigir sua mente, né? Então, vamos lá. Vamos tentar. Você mesmo agora vai tentar dirigir essa sua mente e você vai tentar entender o porquê que você não está dormindo. Ah, é porque eu penso em tanta coisa quando eu vou dormir? Aí eu falei, bom... Então, aí, desliga um pouco, né? O remédio não é veneno, não vai fazer você se apagar. E nem é de uma milagroso, vez. né? E isso, do mesmo jeito, quando eu dou um diagnóstico de alergia alimentar para uma criança, que eu falo assim, ó, tá aqui, tem alergia à proteína do leite de vaca, ou então tem alergia a ovo, que é outro grande problema, que às vezes as pessoas não falam muito, mas é também outra restrição grande. E vai iniciar a escola. Aí os pais botam logo a mão na cabeça. Meu Deus, aí, como é que eu vou preparar essa lancheira desse menino? E vai com que itens? E quando os colegas estiverem comendo, que ele for comer também junto, vai pegar a comida dos colegas. E se tiver reação, então, tudo isso, aí a gente tem que traçar um plano de ação. Então, a gente entrega uma ficha, porque a gente meio que tem que fazer meio que um curso de primeiros socorros para os pais, para os professores, para todos da escola. Tem que estar preparado para socorrer uma reação. Uhum. Tem que estar preparado também para incluir aquela criança e não todos ficarem com medo, porque não sabe socorrer, e excluir aquela criança, colocar ela para lanchar lá no meio da rua, ou sozinha, isolada, porque o lanche dela é diferente e ela não pode tocar no lanche dos outros, entende? Então, assim, isso tudo é um grande problema para nós, por isso que a gente precisa de toda a equipe multidisciplinar, porque senão a gente vai ter muitos escapes, né, alimentares e colocando a criança em risco de vida. A gente vai ter traumas psicológicos, né? Que eu já tenho paciente que chega lá e a mãe, às vezes, diz toda orgulhosa, não, ele já sabe, eu não preciso nem dizer. Tudo que ele vai comer, ele fica perguntando, tem ovo? Não posso. Aí, tem isso aqui, tem ovo? Não posso. Ele não quer comer quase nada quando ele vai para os cantos. Aí, às vezes, a mãe fala isso com tranquilidade. Tudo bem, porque assim, é uma tranquilidade para ela, a criança já saber disso daí. Mas será que na cabeça da criança tá tudo resolvido? Tá tudo resolvido? Vai para um lugar e não quer comer quase nada e vê todo mundo comendo? Sim. E como fica o emocional dessa criança, a vida social dessa criança e o entendimento de mundo dessa criança? É a partir do seu limite e não das suas possibilidades. E isso é grandioso, né? E como eu estava falando, não é só a educação, mas é a consciência. E é uma ressignificação do que eu posso, do que eu não posso, quem eu sou e como minha família se ajusta a isso e como a minha escola se ajusta a isso. E a palavra para tudo isso é equilíbrio e é também autoconhecimento. Por isso, a equipe multidisciplinar ela é essencial. O médico que compreende todos os aspectos, né, todas as camadas do contexto de vida da criança, do seu paciente, com essa realidade, ele vai realizar um acompanhamento integral. E não apenas, entre aspas, do processo alérgico. Perfeito. Escutando a fala de vocês, aí eu peço a tua palavra, entendeu? Porque vamos tentar olhar para essa alergia alimentar, pensando em fases distintas da vida, sabe, Denise? Para poder a gente compreender isso tudo. Sim. Você trouxe, eu acho que algo bem interessante, né? A história de o início da vida ali, certo? Na escola. Né? A construção de uma lancheirinha, por exemplo, né? E aí? Esse paciente, ele chega no teu consultório, é preciso essa orientação, essa substituição de alimentos, entendeu? Nessa fase da vida, inicialmente, porque eu acho que quando a gente for falar ali da criança mais adolescente, ela já tem a liberdade, né? Sim. De algumas tomadas de decisões que a construção, claro, a gente vai falar de aspecto nutricional também, mas de um plano alimentar, ele já tem que ser pensado junto com a parte da psicóloga de maneira diferente, porque uma coisa é você construir uma lancheirinha para uma criança ali de 2 anos de idade, né? Sim. Ele
provavelmente, ele pode até ter contato com outras comidas, mas provavelmente ele não vai questionar aquilo que foi colocado para ele. Entendeu? Então eu te pergunto, nessa fase inicialmente, certo? Assim, a importância do trabalho do nutricionista na construção dessa lancheirinha, porque aí não é só o plano alimentar, né? É uma manutenção de uma dieta saudável, né? Rica em micronutrientes, entendeu? Substituindo vários alimentos para entregar efetivamente o que ela precisa e, ao mesmo tempo, né, substituir alimentos que poderiam estar colocando ela em risco, né? Exatamente. O que a gente tem que pensar, né, nesse ponto? Primeiro eu penso no que, quando eu recebo um paciente vindo da doutora Denise, por exemplo, né? Criança não é o meu foco, né? Eu atendo mais adolescentes e adultos. Mas, assim, quando é criança, que eu recebo, eu já atendo a mãe e vem a criança junto, é uma criança alérgica, é claro que a gente vai se preocupar com esse padrão alimentar dessa criança. Óbvio que a gente tem que suprir todas as carências nutricionais. E como fazer isso quando a criança é alérgica a uma proteína que praticamente toda criança come na escola, né? Porque no salgado tem ovo, no bolo tem ovo. Então, assim, o perigo, né? E aí, volta para o que a doutora Denise falou. Esse perigo da criança ter contato, como fazer. Então, assim, eu posso até construir um salgado absolutamente sem ovo, para que ele não se sinta excluído, porque ele vai estar comendo um padrão alimentar parecido com o do coleguinha. Mas eu tenho que lembrar a toda essa população, né, do seu entorno, não só os colegas, mas professores, a toda a escola, que ele é uma criança alérgica e que precisa não ter contato direto, porque nós sabemos da contaminação cruzada também, né? Então, quando se está construindo um padrão alimentar para uma criança, a gente tem que pensar que ele come com os olhos, né? Então, além de comer o que está bonitinho no prato, né, ele vai sempre olhar o do coleguinha, por mais que eu diga que não, né? Ele vai querer, ele vai questionar, e é nessa hora, né, do questionamento que eu acho que a criança tem que estar muito, muito fundamentada, como a doutora Gina falou, né? Com esse apoio psicológico, não só do professor explicar, mas também da psicóloga, né, suprir essa necessidade dele entender que aquele alimento vai suprir para ele a mesma necessidade nutricional que está suprindo para o coleguinha de uma forma diferente, né? Porque ele tem alergia àquele nutriente. Então, assim, a gente pensa nesse ponto, sabe, doutor? De suprir principalmente as necessidades, as carências nutricionais dessa fase da infância. Quando eu venho para o adolescente, já é mais fácil, né? Por quê? Porque ele que escolhe, né? Por mais que eu diga assim, ele já tem uma autonomia, ele já vai lá, ele sabe escolher, né? Ele não é tão dependente, a criança já é mais dependente. Então, é mais fácil. Na hora que eu tiro o potencial alimento alérgico daquela situação, eu consigo substituir. Se for um ovo, é muito fácil substituir, né? Hoje é muito tranquilo, a gente tem outras proteínas que dá para encaixar sem deixar esse adolescente com carência nutricional. Quando eu vou pro adulto, é mais tranquilo. Claro, é óbvio que quando tem uma alergia envolvida, gera um constrangimento, claro, porque nossa cultura populacional, ela tá voltada para um padrão alimentar básico. Ela nunca está voltada para pessoas alérgicas. Perfeito. Né? Aonde nós vamos? Todas as festas nós temos um padrão alimentar. Então, é claro que a pessoa vai se sentir excluída. Não podemos negar que numa festa de aniversário, esse adolescente vai comer quase nada, né? Mas, assim, para ele é mais fácil entender e compreender do que a criança quando vê o outro coleguinha. Já na fase adulta, isso ele sabe. Se comer gera né, tem todas as reações alérgicas, então ele já sabe que não vai ter realmente acesso àquele alimento. Para o idoso, eu ainda acho mais difícil, sabe? Porque o idoso é teimoso. Né? Eu achava que o adolescente e o adulto também. É porque nessa hora eu penso muito em crustáceo, sabe? Parece que todo mundo quer comer um crustáceo. Por exemplo, eu nunca cheguei, não faço a menor ideia do que é. E aí, geralmente, nunca. Minha mãe sempre deixou isso muito claro. Eu aceitei isso tranquilamente, não faz a menor diferença para mim.
E aí, ao longo da minha vida, desculpa me interromper, ao longo da minha vida eu fui condicionando aquilo a feio. Entendeu? Ah, camarão, lagosta. Eu sempre... É feio. Mas é gostoso. Mas é muito feio pra mim, entendeu? Então, eu não conheço isso, né? E o que a gente escuta muitas vezes, eu acho que você escuta muito esse consultório, né? Assim, a vontade desesperada de comer, às vezes, algo como um caranguejo, um camarão, né? Uma lagosta. Mesmo sabendo que é alérgico e são alimentos extremamente alergênicos, né? Sim. Certo? Mas volta aí. E já na fase do idoso, não, ele é bem teimoso. Então, ele quer provar, né? Então, ele quer ter acesso a todos os alimentos. A não ser aquele idoso que já é consciente, né? Que diz assim, não, eu não posso, eu não quero ter essa reação, e aí não vai ter contato. Mas a gente acompanha muito idoso e ele quer comer de tudo. Ele quer ter acesso a todo tipo de alimento. Na hora da troca, como fazer essa substituição, aí às vezes o questionamento vem, né? Então ele fica, mas não pode isso? E se for só um pouquinho? Não, eu tolero determinado alimento, mas vai depender da cocção. Então, assim, a gente tem que lembrar também disso, né? Que muita gente é alérgica a camarão, mas a casca do camarão. Quando é o filé, ele tolera. Então, assim, é isso que o idoso fica sempre questionando, né? Ah, não, mas eu posso. Por quê? E eu posso se eu tirar a casca. Então, assim, quando você está limpando o organismo, né? Quer ver a mucosa responder melhor, a gente acaba tirando todo o alimento ou o potencial alérgeno daquela alimentação. E aí ele vem nesse impasse, né? Então, eu acho que, nesse caso, o idoso acaba questiona mais do que até a própria criança, né? A criança vai... Então, são os dois pontos. A criança menorzinha porque veio do coleguinha e o idoso porque acaba querendo manter aquele padrão alimentar que está acostumado pela vida toda. Né? Deixa eu... Na tua fala, tem algo que eu achei interessante que eu queria te escutar, Denise. A questão da reação cruzada, né? Ou seja, o risco de contaminação cruzada, melhor dizendo. Porque a gente tem alimentos extremamente alergênicos. Sim. E aí você trouxe essa fala assim, olha, é preciso trazer essa consciência para a equipe que está envolvida ali no processo de formação dessa criança para o risco de uma reação cruzada, né? De uma reação por contaminação cruzada. E aí me veio em mente, será que o pessoal tem consciência, certo, do quanto a menor quantidade daquele alimento por um alto poder, certo, de provocar uma reação alérgica naquela criança, ele de fato tem que evitar o contato, Denise? Infelizmente, às vezes a gente não tem como fazer as pessoas acreditarem nisso daí, tanto que eu me lembro como se fosse hoje, eu recém-formada atendendo uma urgência. Aí chegou um paciente lá e disse, eu sou alérgico a camarão, mas eu juro que eu não comi camarão. Eu estava no restaurante e eu não comi, aí eu atendi, fiz os atendimentos iniciais, mediquei, e naquele meio tempo ele aguardando ali, aí chegou a esposa e disse, eu tenho uma informação para dar. Ele pegou na mão de fulano de tal, foi um amigo que ele encontrou no restaurante, e esse amigo tinha comido um risoto de camarão. Meu Deus do céu, na mão. Então, o homem talvez pegou ali com alguma coisa, talvez descascando o camarão, ou pegou na boca para enxugar, sei lá, e pegou na mão para cumprimentar, e ele pegou. Outra... Eu já me vi numa situação de estar num ambiente fechado. E estavam cozinhando, e o vapor do crustáceo ali, certo? Sim. Dá uma coceirinha na garganta, começar a fungar e sair de lá para tomar um antihistamínico e corticoide, porque não tinha outra não, estava iniciando um processo alérgico. O contato com a proteína alergênica, ela pode ser por meio da pele, sim, respiratório, mucosa, né? E mucosa. Então, assim, e quando eu falo de mucosa, eu falo, não vamos esquecer da conjuntiva, né? Sim. Do olho. E aí, o que acontece? Às vezes, as pessoas acham que é só ingerir, né? Mas não. Respiratório também. Tanto que existe a alergia do padeiro, né? Que é aquela que só em estar ali no lugar, ele respira
aquele pouquinho de farinha de trigo, e ele já tem anafilaxia, que é a reação alérgica mais grave que existe. Perfeito. Né? Mas, você falando agora, eu me lembrei da biologia molecular, que hoje em dia está em ascensão, graças a Deus, porque... Graças a Deus, Lamic tem. Graças a Deus também. Por quê? Porque, assim, por exemplo, o camarão, a proteína alergênica é a tropomiosina. Perfeito. É a mesma do ácaro da poeira doméstica. Um deles, que é o dermatofagóide pteroníceos. Então, às vezes, quem tem rinite tem alergia a camarão. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para quem não conhece a biologia molecular. Por quê? Aí é onde vem a importância de eu conseguir solicitar esse exame, eu ter em mãos qual real alérgeno que aquela pessoa reage, para que eu consiga eliminar tudo aquilo que você pode ter ou não o contato. Perfeito. Entende? E aí, em relação a essa questão da reação cruzada, nem todos reagem a traços. Então, tem alguns que realmente conseguem estar no mesmo lugar e tudo. Mas, de fato, quem reage a traços precisa ser bem orientado e precisa, às vezes, ler os rótulos. Né? E, às vezes, precisa andar até com alguma carteirinha, né? Carimbado por um médico alergista, porque aí chega lá, apresenta no lugar. As pessoas acreditam um pouco mais, sabe? Nessa questão da Bate uma consciência. Bate a consciência. Aqui é verdade. Aqui não é pantin, não. Aqui é de verdade mesmo. Ele foi lá e foi consultado, foi diagnosticado. Então, vamos ter cuidado. Perfeito. Eu volto para ti. Eu tenho uma alergia alimentar e eu preciso substituir esses alimentos. E quando a gente fala de alimentos que são ricos em micronutrientes, ou seja, que é a falta deles, né, se não bem substituído, começa a provocar carências nutricionais para a gente. Como é que fica? O que fazer? Isso, o que fazer. Como exatamente. Suplementar. Né? Então, a gente procura os alimentos que tem, né, determinado nutriente que possa suprir a necessidade. Quando não, a gente suplementa mesmo. Tá? Desde que aquele suplemento não tenha nenhum vínculo, né, com o potencial alérgeno que você tem. Então, assim, hoje, na nutrição, o que a gente faz? Lista de substituição. Perfeito. Né? A gente usa muito. Então, o que ajuda o paciente alérgico? A lista de substituição. Por quê? Porque ela vai ter a quantidade de nutrientes, de proteína, de carboidrato, de lipídios, que aquele paciente precisa, que tem o mesmo valor nutricional do potencial alérgeno. Então, hoje faz isso. Não conseguiu de jeito nenhum, é um paciente que não tolera ou não quer fazer determinado uso, aí a gente suplementa. Faz uso mesmo de alguns suplementos para que eu consiga suprir essa carência. Aí qualquer coisa tu entra nessa minha pergunta, certo? Nesses casos, a gente precisa de uma boa colaboração familiar, ou seja, é algo que se constrói num trabalho multidisciplinar novo? Com certeza. Psicólogo, nutricionista? Com certeza. Sai lá do médico, né, com as orientações, diagnóstico fechado, Sim. Mas eu preciso mudar hábitos dentro da própria casa porque existem risco direto. Gente, ainda tem um outro caso, assim, que a gente pega muito, né? E aí eu volto mais pro adolescente. Ele não quer acreditar e muitas vezes sai de casa, come alguma coisa, né, que tem, né? Eu levo muito para intolerância, né, que a gente atende hoje muito mais intolerância do que alergia pura, né? Então, assim, o adolescente, ele sai de casa, vai sair com os amigos e acaba tendo contato com algo que ele tem intolerância. Então, o que acontece? Ele vai ter todas as reações, né, daquele alimento que foi ingerido. E essas reações, muitas vezes, eles não querem dizer para os pais: ai, tô com determinado sintoma. Eu já recebi no consultório, né, paciente com um determinado sintoma, porque ingeriu um alimento que tinha intolerância, mas não quis dizer para os pais, né? Então, assim, como fazer nesse ponto?
E aí é onde entra a interdisciplinaridade. Exatamente. É onde a gente conversa, né? Mas assim, entra com o pedido de socorro para todos os outros profissionais. Uhum. Porque eu já recebo o diagnóstico pronto, né? Eu já sei que ali não tá legal. Então, que a gente precisa excluir. Mas, às vezes, ele não quer aceitar, porque não quer se sentir excluído do grupo. Né? E é a condição de se ressignificar a minha condição, Isso. né? De vivenciar o luto do diagnóstico, os desafios que ele impõe. E, muitas vezes, não é tão falado, mas o luto não está atrelado só à morte. Está atrelado a qualquer e diversas condições de perda. Uhum. E a perda de liberdade de escolha, que é um quadro de intolerância e alergia, é um luto, Sim. né? Claro que a gente vai ponderar o aspecto de ser adolescente, da aventura, mas provavelmente a condição de aceitação da sua realidade é muito mais forte aí. E aí onde entra a interdisciplinaridade desse diálogo entre profissionais, para que a gente construa um processo comum para essa consciência do adolescente e para que ele relate aos pais, e não o profissional. Porque quando ele relata aos pais, ele desenvolve a autoconsciência da sua realidade de intolerância ou de alergia. E isso é parte do seu processo, não só de consciência, mas de autoconhecimento. Porque isso não é para agora, é para a vida. Exatamente. Sabe o que eu pensei aqui? Porque o foco foi essa ressignificância para o paciente. Mas isso acontece sobre a necessidade de que quem muda a maneira de pensar sejam os pais, por exemplo. E eu não trago nem a família como toda, irmãos, os pais, assim. Poxa, não olhar para isso tudo e querer atribuir a responsabilidade apenas ao paciente, entendeu? Assim, ele é que tem que aceitar isso. Tipo assim, entendeu? E aí entram as diferentes dimensões de um diagnóstico, certo? E também de características de personalidade. Mas um diagnóstico de alergia muda, de fato, uma dinâmica familiar. De rotina alimentar. Para tudo. O que você tem que pensar? Se ele é alérgico, ninguém na casa vai poder ter contato. Concorda comigo? O correto É exatamente esse ponto que eu tava pensando. Assim, Ninguém. Não é só ele que tem que aceitar, né? É toda a família. É toda a família. Toda a família. É. Até porque a gente corre o risco da contaminação cruzada. Volta novamente, né? Como é que eu vou consumir sabendo que meu filho pode ter, né, um processo alérgico grave? E entra a empatia pelo outro, que eu amo, né? Meu irmão, meu marido, meu filho. Mas entra também o processo de consciência coletiva. E as dimensões que isso acarreta para essa família. Tanto na esfera intrafamiliar, como social também. Do que eu vou participar, de como eu vou participar, né? Durante 21 anos da minha vida, eu trabalhei em escola. E nessa vivência escolar, era muito comum receber crianças, primordialmente, ou com alergia, ou com intolerância, e com outros diagnósticos, né? Porque a escola é um ambiente fantástico. E sempre que existia isso, a proposta da escola deve ser, e era o que a gente fazia, né? Eu trabalhei em escola até 2023, era o processo de reunir e conversar. E passava a ser conteúdo programático naquela turma. Interessante. Porque assim, eu acredito muito que o processo de conhecimento, ele rompe qualquer barreira. Nossa, eu acrescento aí que, assim, isso é muito legal porque, na verdade, sai de novo, do aspecto do paciente e traz um conhecimento amplo para a sociedade, né? A comunidade, Sim. é verdade. Ou seja, exatamente. Sim. Principalmente para essa comunidade Que que está o pai, envolvida no né? processo, né? E isso deve ser muito legal quando, óbvio, não é 100% que se entrega isso tudo, né? Mas quem, eu vou dizer assim, evolui junto com aquele paciente ali, deve ser maravilhoso, né? E é a multi, né? E é A super questão interessante multi, pensar que isso é uma atuação da escola, né? Com a Sim. equipe multidisciplinar, mas a escola envolvida nesse processo, né? Exatamente, até porque se houver uma emergência, a escola precisa estar preparada. Sim, é Então, o que você quanto falou, né, melhor Denise? for o conhecimento dos próprios colegas, e quando há um movimento assim, na minha vivência, o que acontecia? Os pais dos colegas
começavam a vivenciar junto com esse coleguinha novato algumas mudanças na lancheira, o que era maravilhoso, porque lancheira escolar, às vezes, eu como psicóloga me assustava, eu imagino uma nutricionista, né? É impactante o que tem de salgadinhos industrializados já na educação infantil. Então, era um ganho de educação alimentar gigante. Uhum. E também para aceitar o diferente. Sim. Né? Que é a empatia, né? a empatia. Porque Coleguinha se a coleguinha é excluído por causa de um alimento, então imagina por outras questões que são consideradas diferentes, que eles vão crescendo e vão sofrendo bullying ao longo da vida. E isso daí se estende para vários aspectos da vida. Perfeito. Né? É muito interessante essa questão da abordagem da inclusão social. E aí, eu lembrei, em relação ao que ela falou, sobre a aceitação da família e a restrição total da família, eu lembrei de alguns pacientes que têm alergia alimentar não IgE mediada, que na maioria das vezes são sintomas gastrointestinais. E aí que o paciente já chega no meu consultório com esofagite, gastroenterite, proctite, enfim. É o que tanto? Vomitando, com diarreia, às vezes até com sangue nas fezes. É um paciente que já vem subnutrido ou desnutrido. Por quê? Porque como o pessoal acha que a alergia alimentar tem que ser na pele, ou então faltando ar e desmaiando, nunca acha que um vômito ou uma diarreia vai ser por causa de um alimento, né? Então, às vezes, a criança e o adolescente perdura um tempo ali sentindo aqueles sintomas até descobrir o que é. E nega também o diagnóstico, não, mas não pode ser isso, porque eu nunca tive nada na minha pele, não é alergia, né? Então, de fato, reúne tudo. E aí a família, às vezes, nesses casos, que é não IgE mediada, não reage a traços, não reage à contaminação cruzada, né? De fato, Exato. só se ingerir mesmo. Só que a maioria das famílias, às vezes, já vem tão fadigada da situação que todos mudam Ou cancela tudo, ou né? cancela tudo dentro de casa, né? Então, é legal, e eu recebo muito irmãos que um não tem e o outro tem alergia alimentar. E que são super unidos, às vezes o irmão cuida da alimentação e diz, não coma aí, só tá pegando isso aqui. E vai para os aniversários, sabe? Então, assim, de fato, essa construção parte de casa, aí se estende até a escola, sabe? Uma rede de apoio. É uma rede de apoio. Precisa ter. Precisa muito. Olha, assim, eu disse a vocês, né? A gente faz um planejamento, mas olhando aqui, a gente acabou abordando tudo aquilo que eu pretendia. Entendeu? Nessa conversa. E eu te digo, assim, eu saio aqui com a cabeça bem mais aberta para esse tema. E esse é um dos principais propósitos do Amicast, sabe? É gerar uma boa conversa, um bom conteúdo para quem vai assistir a gente. Também ter esse nível de compreensão sobre o tema, entendeu? E ressignificar muita coisa, certo? Sim, dentro sim. para o próprio paciente, para a família, tá entendendo? Para o ambiente social que ele convive. Então, assim, eu fico muito feliz, mas eu queria colocar o seguinte. Eu tive um entendimento claro aqui de atuação multidisciplinar, certo? Diagnóstico, medicina laboratorial, entendeu? Tratamento alimentar, tratamento emocional. Mas eu pergunto a vocês querem colocar algo a mais, certo? Sobre o tema aqui, para acrescentar ainda mais a nossa conversa? Porque realmente, assim, eu estou encantado com as conversas. Provavelmente a gente tem mais assunto aí para explorar, né? A gente lembra, Denise, aquilo que a gente estava falando, vamos falar um pouco de maneira geral sobre alergias, mas vamos tentar trazer, certo, como tema principal da conversa, a alergia alimentar, entendeu? Sim. E eu vejo que a gente conseguiu fazer isso aqui, mas eu deixo vocês bem à vontade para acrescentarem outros pontos que queiram colocar.
De uma maneira geral, eu acho que se a gente fosse abordar tudo que a gente tem vontade de abordar sobre alergia, a gente passaria a semana aqui, a gente pararia só para se alimentar rapidinho e iria voltar, né? Porque é um tema muito vasto, é um tema que cabe falas de muitos profissionais. Mas eu acredito que essa nossa conversa, o que a gente queria propor hoje, acho que foi alcançado. E o que eu queria, assim, para a gente concluir essa fala, era justamente para a gente avaliar que o nosso corpo, o nosso organismo, ele funciona como um todo, né? Saúde mental, saúde física, elas andam juntas, elas não podem ser separadas, e que alguém com alergia é alguém que precisa de um cuidado, precisa de se cuidar, mas precisa de cuidado de outras pessoas também. Perfeito. Né? Então, por isso que esse diálogo nosso foi muito rico, né? Porque a gente precisa entender que a alergia é muito mais do que um diagnóstico de restrição. É alérgico? Não pode. Não é só isso. A alergia é muito mais. Essa restrição é só a ponta do iceberg. Né? Perfeito. Eu gostaria de primeiro parabenizar a Olamic, que está olhando para muito além, né, de laboratório. Isso. Está olhando para a pessoa na sua integralidade. E essa temática, ela é muito ampla e ela é muito complexa, como tudo que envolve gente, e por isso que é maravilhoso. Né? E eu acredito que o que a gente trouxe foi apenas um fragmento da complexidade e da grandeza que é esse universo de alergias e alergias alimentares. Mas o mais importante de tudo isso é compreender esse processo como algo relevante para quem vive, mas também para quem cuida. Ressaltando a equipe multidisciplinar e ressaltando o olhar para quem precisa desse cuidado e para a rede de apoio que precisa existir, assim como também para o cuidado de quem cuida dessas pessoas, dessas crianças, desses idosos, desses adolescentes, né? Com todos os aspectos emocionais e físicos envolvidos e atrelados. Perfeito. Muito obrigada. Eu também quero agradecer, né? Agradecer as minhas colegas, doutora Denise, doutora Gina, muito obrigada. Doutor Leonardo, muito obrigado pelo convite. Eu quero dizer que tudo acontece ao redor de uma mesa. É verdade. Então, assim, a nutrição ela é fundamental, né, para tudo. E, claro, vocês são os meus parceiros, né? Independente de qualquer coisa, eu acho que a nutrição é a base de tudo. Todo mundo tem que comer, né? E, para isso, esse comer consciente, né, vai vir, com certeza, atrelado a isso. E esse cuidado. O comer vem com cuidado. Eu não queria dizer aqui que a nutrição está fora, não. Ela é parte do todo. Com certeza. Né? Então, assim, eu quero agradecer. Foi maravilhoso participar aqui com vocês desse processo, desse projeto de vocês aqui, que está realmente muito lindo. Muito obrigada. E que a nutrição possa fazer parte de cada cantinho e de cada profissional a partir de hoje, né? Que nós tenhamos essa consciência de trabalhar juntos para construir ainda um mundo melhor para cada serzinho que precisa. Como eu disse, a primeira temporada do Lamicast, eu sentava aqui e a conversa era muito objetiva, né? Claro, ela sempre era muito vasta de conteúdo, mas era rotina laboratorial na prática clínica daquele profissional. Então, por exemplo, podemos estar conversando nós dois aqui sobre rotina laboratorial especificamente na prática clínica do médico alergologista, entendeu? O entendimento que eu trouxe para a segunda temporada foi exatamente assim. Mas está muito claro, lá da primeira temporada, que não dá para conversar, mesmo sobre rotina laboratorial, sem a atuação multidisciplinar. Entendeu? E ao longo desses 5 primeiros episódios da segunda temporada, hoje é um episódio que deixa isso muito claro para mim. Por quê? O médico e o nutricionista são profissionais prescritores, eles estão muito próximos do laboratório. O psicólogo não. Mas é fantástico escutar a tua fala integrada a esse processo como um todo.
certo? Como eu acho fantástico, por exemplo, quando eu trago um cardiologista e me vejo a oportunidade de conversar com um educador físico. Sim. Entendeu? Certo? É fundamental. Um fisioterapeuta, entendeu? Nesse processo. E aí, eu valorizo o quê? Saúde. O que você falou, certo? A nutrição é parte integral desse processo como um todo. E é fundamental. Sim, com certeza. Certo? Durante toda a primeira temporada. Poxa, tudo termina numa fala que diz o quê? Olha, é preciso se alimentar melhor. Então, peraí. Eu tenho que estar conversando com esse profissional o tempo todo também. Porque ele vai enriquecer essa conversa para as pessoas que nos assistem. Hoje, quando eu, na tua presença, Regina, eu percebi muito isso também, entendeu? Nossa, como é relevante a tua fala para quem está assistindo, entendeu? Se a gente pega essa patologia aqui que a gente está tratando, né? Perfeito, mas a tua fala se aplica a inúmeras patologias que estão presentes no nosso dia a dia e que precisam, entendeu, da colaboração do profissional psicólogo também. Então, realmente, eu fico muito feliz pela contribuição que vocês três deram aqui hoje. É um episódio que, como eu falei, né, ele passou a ser mais desafiador para mim, porque ele tinha uma dinâmica diferente, mas eu fiquei muito satisfeito, certo, em estar podendo gerar esse conteúdo aqui para o LamiCast, saber que isso aqui vai lá para o YouTube, que a gente vai gerar conteúdo a partir disso tudo. E eu espero realmente que as pessoas deem a oportunidade, assistam isso aqui na íntegra, né? Mas cada pedacinho que a gente construir lá de short, de corte, seja para o YouTube, para o Instagram, né? Seja do Lamic ou para as redes sociais de vocês, que ela realmente impacte sobre a vida das pessoas que estiverem consumindo esse conteúdo. Sim. Porque o intuito é sempre esse, é gerar conteúdo de qualidade. Tá bom? Então, pessoal, a gente chega ao fim do 5º episódio do LamiCast, 2ª temporada, né? Vocês sabem, eu não posso esquecer de dar aquele recadinho. Vai lá e ativa o sininho, porque eu já sei que você é inscrito no YouTube. E olha só, você é inscrito, mas passa esse conteúdo para as pessoas que não são e diz, se inscreve nesse canal, que esse canal tem muito conteúdo sobre saúde, que é bacana para a gente assistir. Aí a gente vai aumentando o número de pessoas que estão inscritas, a vida orgânica, né, desse canal, ele vai chegando cada vez mais longe e o conteúdo que a gente vai gerando chega, às vezes, a pessoas que precisariam estar exatamente escutando uma fala de Elaine, uma fala de Gina, uma fala de Denise, como as que a gente teve aqui hoje, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado à colaboração de todos e até o próximo episódio. Tchau, pessoal!